Imagine por um instante que você está em uma cozinha. Há um balão de festa, desses cheios de ar, flutuando perto do teto. Na panela de pressão, o feijão chiando alegremente sobre o fogão, com o vapor escapando da válvula de segurança. No carro, os pneus garantindo uma viagem suave e segura. Tudo isso, no fundo, é sobre gases. E sobre como eles se comportam, como interagem com o mundo ao redor. Hoje nós vamos mergulhar de cabeça em um dos capítulos mais fascinantes da física, a termodinâmica e, mais especificamente, a história e a magia por trás de algo que rege o comportamento de muitos desses gases que nos cercam. A equação dos gases ideais. Eu sou completamente apaixonado por essa área porque ela nos ajuda a desvendar os segredos de algo que parece tão simples, mas que é incrivelmente complexo e fundamental para a vida e a tecnologia como a conhecemos. Os gases, meus amigos, são substâncias misteriosas que estão sempre em movimento. Ao contrário de sólidos que têm forma e volume definidos, ou líquidos que têm volume definido mas forma que se adapta ao recipiente, os gases não têm forma nem volume definidos. Eles se espalham, preenchendo completamente qualquer recipiente em que estejam, e suas partículas estão constantemente colidindo umas com as outras e com as paredes do recipiente. Essa liberdade de movimento é o que os torna tão interessantes e, ao mesmo tempo, tão desafiadores de se entender. A termodinâmica, essa área gloriosa da física, é a ciência que estuda a energia, especialmente o calor, e como ela se move e se transforma. Pense no calor como uma energia que está sempre querendo se espalhar, se equilibrar. E os gases, com suas partículas em constante e caótico movimento, são mestres em expressar essa energia. A história da equação dos gases ideais é como uma jornada épica de descobertas. Uma verdadeira caça ao tesouro intelectual que se estendeu por séculos, com grandes mentes contribuindo com peças essenciais para o quebra-cabeça. No século XVII, enquanto o mundo estava em efervescência de novas ideias e explorações, cientistas começaram a olhar para o ar e outros gases com uma curiosidade renovada. Eles queriam entender o que acontecia quando se comprimia o ar, ou quando se aquecia um gás. Nosso primeiro herói nessa saga é Robert Boyle, um irlandês brilhante do século XVII. Imagine Boyle no seu laboratório, com equipamentos que hoje nos pareceriam rudimentares, mas que na época eram a mais alta tecnologia. Ele estava particularmente fascinado pelo ar, que ele via como uma espécie de mola. Boyle realizou experimentos cuidadosos com um tubo em forma de J, com uma coluna de mercúrio prendendo uma certa quantidade de ar. Ele adicionava mais mercúrio para aumentar a pressão sobre o ar e observava o que acontecia com o volume desse ar. O que Boyle descobriu foi algo elegante e surpreendente. Se ele mantivesse a temperatura constante, a pressão do gás era inversamente proporcional ao seu volume. O que isso quer dizer? Bem, é simples. Se você dobra a pressão sobre um gás, o volume dele cai pela metade. Se você reduz a pressão pela metade, o volume dobra. É como apertar uma bexiga com a mão. Quanto mais você aperta, menor ela fica, certo? Mas, se você solta um pouco, ela expande. Isso ficou conhecido como a Lei de Boyle, ou Lei de Boyle-Mariotte, já que o francês Edme Mariotte chegou a conclusões semelhantes de forma independente. Em termos de palavras, podemos dizer que pressão 1 vezes volume 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2, desde que a temperatura e a quantidade de gás permaneçam as mesmas. Alguns anos depois, no final do século XVIII, em plena era das revoluções e do iluminismo, surgiram dois outros gigantes. Jacques Charles, um físico e inventor francês que era um entusiasta de balões de ar quente, e Joseph-Louis Gay-Lussac, outro químico e físico francês. Charles, movido pela paixão pelos balões, queria entender como o ar se comportava quando aquecido.
Ele realizou experimentos onde ele mantinha a pressão do gás constante e observava como seu volume mudava com a temperatura. O que ele descobriu foi igualmente fascinante. Se você mantivesse a pressão e a quantidade de gás constantes, o volume do gás era diretamente proporcional à sua temperatura. Ou seja, se você aquecesse um gás, ele se expandiria. É por isso que balões de ar quente sobem. O ar dentro deles é aquecido. Ele se expande. Fica menos denso que o ar frio ao redor. E o balão flutua. Imagine o ar dentro do balão como um grupo de crianças animadas. Se você dá mais energia a elas, esquenta o ar, elas começam a correr e pular mais, precisando de mais espaço para se mover. Em palavras, isso é a lei de Charles. Volume 1 dividido por temperatura 1 é igual a volume 2 dividido por temperatura 2, com a ressalva de que a pressão e a quantidade de gás não mudam. E aqui um detalhe importante. Essa temperatura não é a que medimos em graus Celsius, mas sim uma temperatura especial, a temperatura absoluta, medida em Kelvin. Nós vamos falar mais sobre ela. Gay-Lussac, por sua vez, complementou o trabalho de Charles. Ele estava interessado na relação entre pressão e temperatura, quando o volume era mantido constante. E ele descobriu que, se você mantivesse o volume e a quantidade de gás constantes, a pressão do gás era diretamente proporcional à sua temperatura. Pense na panela de pressão. Quando você a aquece, o volume do vapor lá dentro não muda muito, mas a pressão aumenta drasticamente, cozinhando o alimento mais rápido. É como um grupo de pessoas em uma sala que não pode aumentar de tamanho. Se as pessoas começam a se agitar mais e a bater nas paredes com mais força aumenta a temperatura, a pressão nas paredes da sala aumenta. Isso é a lei de Gay-Lussac. Pressão 1 dividido por temperatura 1 é igual a pressão 2 dividido por temperatura 2. Se o volume e a quantidade de gás não mudarem, novamente, a temperatura aqui é a temperatura absoluta. Mas havia uma peça que ainda faltava, algo que ligasse a quantidade de gás ao seu volume. Essa peça veio de Amedeo Avogadro, um cientista italiano do século XIX. Ele propôs uma ideia revolucionária para a época. Volumes iguais de quaisquer gases, sob as mesmas condições de temperatura e pressão, contêm o mesmo número de moléculas. Isso significa que se você tiver um balão de hidrogênio e um balão de oxigênio, ambos com o mesmo volume e na mesma temperatura e pressão, eles terão a mesma quantidade de partículas dentro deles. A lei de Avogadro é o elo que faltava para conectar a quantidade de gás ao seu comportamento. Em palavras, volume 1 dividido por número de mols 1 é igual a volume 2 dividido por número de mols 2, quando a pressão e a temperatura são mantidas constantes. Agora, imagine todos esses brilhantes cientistas, cada um descobrindo uma parte da verdade sobre os gases. É como se cada um deles estivesse montando uma parte de um gigantesco robô. Boyle fez a perna esquerda, Charles fez a perna direita, Gay-Lussac fez o tronco e Avogadro fez a cabeça. Mas como juntar tudo isso em uma única máquina poderosa? Aí entra a genialidade de transformar essas leis individuais em uma única e majestosa equação que descreve o comportamento de um tipo específico de gás. O gás ideal. O gás ideal é um modelo, uma simplificação perfeita. É como um mapa super detalhado de uma cidade. Ele não é a cidade em si, mas é uma representação tão boa que nos ajuda a navegar e entender o que acontece. Em um gás ideal, assumimos algumas coisas para tornar a matemática mais fácil e a compreensão mais clara. Primeiro, as partículas do gás, as moléculas ou átomos são tão pequenas que seu próprio volume pode ser desprezado. Elas são como pontos minúsculos no espaço, quase sem tamanho. Segundo, não existem forças de atração ou repulsão entre essas partículas. Elas não gostam ou não gostam umas das outras,
Elas simplesmente se movem de forma independente. Terceiro, quando as partículas colidem umas com as outras ou com as paredes do recipiente, essas colisões são perfeitamente elásticas, o que significa que não há perda de energia durante a colisão. É como bolas de bilhar que nunca perdem velocidade. Nenhum gás real é perfeitamente ideal, mas muitos gases, como o ar que respiramos, o oxigênio, o nitrogênio, se comportam de maneira muito próxima a um gás ideal sob condições de temperatura e pressão que não são extremas. Por isso, esse modelo é incrivelmente útil. E a grande unificação? A combinação da lei de Boyle, da lei de Charles, da lei de Gay-Lussac e da lei de Avogadro nos dá a gloriosa equação dos gases ideais. Ela diz o seguinte: pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases ideais vezes a temperatura absoluta. Vamos decifrar cada termo dessa equação, porque cada um é uma peça vital. Pressão. A pressão é a força que as partículas do gás exercem nas paredes do recipiente, dividida pela área dessas paredes. Pense nas partículas como pequenas bolas de ping-pong batendo constantemente nas paredes do recipiente. Quanto mais rápido elas batem e quanto mais vezes batem, maior a pressão. A pressão é medida em unidades como atmosferas, pascal ou milímetros de mercúrio. Volume. O volume é o espaço que o gás ocupa. Como dissemos, gases se espalham para preencher o recipiente. Então, o volume do gás é o volume do recipiente. Medimos o volume em litros, metros cúbicos, etc. Número de mols. Isso é a quantidade de gás. 1 mol é uma unidade de medida muito especial na química e na física, que representa uma quantidade gigantesca de partículas, cerca de 6,022 vezes 10 elevado à 23ª partículas, para ser exato. Pensar em mols é como pensar em uma dúzia de ovos. Uma dúzia sempre significa 12 ovos. Não importa o tamanho deles. 1 mol sempre significa o mesmo número de partículas, não importa o tipo de gás. Isso nos permite comparar diferentes gases de forma justa. Constante universal dos gases ideais. Este é um número mágico. Uma ponte que conecta todas as outras variáveis. É um valor que é sempre o mesmo. Não importa qual gás ideal você esteja estudando. É uma constante que faz com que a equação equilibre e funcione. Seu valor exato depende das unidades que você usa para pressão, volume e temperatura. Mas é um número bem conhecido e tabelado. Por exemplo, se você usa pressão em atmosferas e volume em litros, essa constante é de aproximadamente 0,080 e 2 litros vezes atmosferas por mol vezes Kelvin. Temperatura absoluta. Ah, a temperatura! Mas não é qualquer temperatura. É a temperatura medida na escala Kelvin. Por que Kelvin? Porque Kelvin é uma escala onde 0 significa o zero absoluto. O ponto em que as partículas de um gás, em teoria, parariam completamente de se mover. É uma escala que não tem números negativos, o que a torna perfeita para descrever o comportamento dos gases de forma linear e direta. Para converter de Celsius para Kelvin, basta adicionar 273,15 ao valor em Celsius. É importante usar essa temperatura absoluta porque as leis dos gases foram formuladas em termos dela, e é ela que reflete diretamente a energia cinética, energia de movimento das partículas. Então, pressão vezes volume é igual ao número de mols, vezes a constante universal dos gases ideais, vezes a temperatura absoluta. Essa equação é incrivelmente poderosa. Ela nos permite prever o que acontecerá com um gás se mudarmos uma de suas propriedades. Se eu sei a pressão, o volume e a temperatura de um gás, posso descobrir quantos mols de gás eu tenho.
Se eu sei a quantidade de gás, a temperatura e o volume, posso prever a pressão que ele exercerá. E para que serve tudo isso na vida real? A equação dos gases ideais é o alicerce para uma infinidade de tecnologias e fenômenos que nos cercam. Historicamente, ela foi crucial para o desenvolvimento das primeiras máquinas a vapor. Engenheiros precisavam entender como o vapor de água, um gás, se comportava sob diferentes pressões e temperaturas para projetar motores mais eficientes. Foi o motor a vapor que impulsionou a Revolução Industrial e mudou o mundo. No nosso dia a dia, a equação dos gases ideais está presente de inúmeras formas. Clima e meteorologia. Os meteorologistas usam essa equação para entender e prever o comportamento das massas de ar na atmosfera. A pressão atmosférica, a temperatura e a umidade que afeta a quantidade de vapor d'água, um gás, são fatores cruciais para a formação de ventos, frentes frias e até mesmo tempestades. Entender como a temperatura afeta a pressão e o volume do ar é fundamental para prever o tempo. Engenharia automotiva. Pense nos motores de carros. A combustão do combustível dentro dos cilindros gera gases quentes de alta pressão que empurram os pistões, fazendo o carro se mover. O projeto desses motores e a otimização de seu desempenho dependem profundamente do entendimento das leis dos gases. E nos pneus do seu carro, o ar dentro deles é um gás, e a pressão nos pneus precisa ser mantida em um nível ideal. Quando você viaja em um dia quente, a temperatura do ar nos pneus aumenta, o que causa um aumento da pressão interna. A equação dos gases ideais explica exatamente isso. Aparelhos de refrigeração e ar-condicionado. Geladeiras e ares condicionados funcionam comprimindo e expandindo gases refrigerantes. Quando o gás se expande, ele esfria, retirando o calor do ambiente. Quando ele é comprimido, ele esquenta, liberando calor. Todo o ciclo de refrigeração se baseia diretamente nas leis dos gases. Mergulho. Mergulhadores autônomos carregam cilindros de ar comprimido. Conforme eles descem para maiores profundidades, a pressão da água ao redor aumenta. Se eles subirem muito rápido, a pressão do ar nos seus pulmões, que é um gás, diminuirá rapidamente, fazendo com que o volume dos gases se expanda e possa causar sérios problemas. A equação dos gases ideais é crucial para entender como os gases se comportam sob diferentes pressões e para garantir a segurança dos mergulhadores. Química e indústria. Em reações químicas que envolvem gases, essa equação é fundamental para calcular a quantidade de reagentes ou produtos gasosos, otimizar processos industriais e garantir a segurança em operações com gases sob pressão. Apesar de sua utilidade, é importante lembrar que a equação dos gases ideais é um modelo. Ela funciona maravilhosamente bem para a maioria dos gases sob condições comuns. No entanto, quando os gases são submetidos a pressões muito altas ou temperaturas muito baixas, eles começam a se desviar do comportamento ideal. Por quê? Porque nessas condições extremas, as partículas do gás ficam muito próximas umas das outras, e suas forças de atração ou repulsão já não podem ser ignoradas. Além disso, o volume das próprias partículas começa a ser significativo em comparação com o volume total do gás. Nesses casos, cientistas e engenheiros usam equações mais complexas para descrever o comportamento dos gases reais. Mas não se preocupe com isso agora. A beleza da equação dos gases ideais é que ela é um ponto de partida perfeito, uma ferramenta simples e poderosa que abre as portas para o entendimento de um universo de fenômenos. É como aprender a andar antes de correr. Ela nos dá uma base sólida para entender como a pressão, o volume, a temperatura e a quantidade de um gás estão intrinsecamente ligadas. Então, da próxima vez que você encher um balão, ou sentir o calor de um motor de carro, ou até mesmo usar um spray de aerossol, lembre-se da equação dos gases ideais. Lembre-se de Boyle,
Charles, Gay-Lussac e Avogadro. Pense na jornada de descobertas que nos levou a entender um pouco mais sobre esse mundo invisível mas fundamental, dos gases. É uma dança fascinante de partículas, energia e espaço, governada por leis elegantes e poderosas. A física é exatamente isso. A capacidade de desvendar os segredos do universo, um pequeno pedaço de cada vez. E a equação dos gases ideais é uma das joias dessa coroa. Permita que essa curiosidade sobre o invisível e o fundamental cresça dentro de você. O mundo, meu amigo, é um laboratório gigante esperando para ser explorado.